São 11h43, estamos de volta com a sabatina com Maria Luísa, candidata a deputada estadual pelo PEN. Neste bloco, o bloco de 15 minutos, faltando 2 minutos para o final, então eu direi à candidata que ela tem esse tempo para as suas considerações finais. Vamos com Melissa Toledo. Candidata, o aumento da criminalidade no estado de São Paulo é uma realidade. Quais são as propostas da senhora para que haja melhora nessa área? Olha, eu acho que tem que ser, em primeiro lugar, as polícias têm que ser unificadas, tá certo? Eu acho que, no caso, trabalhando junta, a eficiência vai ser maior. Tá? Então, é unificar o salário, tá? É um absurdo o policial ter que fazer bico, tá certo? Para poder manter a sua casa. Então, quer dizer que não está focado no serviço, tá? Está pensando em como se manter até o final do mês. Nós precisamos de recursos. A quantidade de polícia, eu acho que é pouca também, é pequena. E aquilo que eu volto a repetir, eu acho que todo esse caos que está acontecendo vem por uma falha da educação. Isso está lá atrás. E para resolver isso daí não vai ser fácil, não. Vai demorar anos. Candidata, a criminalidade juvenil ela está crescendo também a cada ano. E o governador Geraldo Alckmin ele tem discutido mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem uma proposta de aumentar a pena dada a jovens infratores de 3 para 8 anos em caso de crimes hediondos. O que a senhora pensa a respeito disso? Sou a favor. Tá? Eu sou a favor. Mas ele tem 13 anos, ele não sabe o que faz. Mentira. Tá? Quem tem criança em casa, quem tem filho, ele sabe o que está fazendo, sim, tá? E sabe muito bem. Então, ficou fácil para ele. Ele faz e ele não tem consequência nenhuma. Tá? Tem que ter consequência, sim. Ele sabe o que está fazendo, sim. Maria Luísa, a senhora falou que a educação, que boa parte dessa situação atual se deve à falta de qualidade da educação. Se a senhora tivesse que escolher entre investir num projeto de proteção dos animais ou investir na educação, qual deles a senhora escolheria? Olha, é questão de orçamento. Vou tornar a repetir. O Estado tem dinheiro, é só direcionar o orçamento certo. Tem dinheiro, vou tornar a repetir. É só não embolar o meio de campo. Tá? A senhora não respondeu. Qual que a senhora escolheria? Não escolheria nenhum. Eu escolheria os animais, tá, em primeiro lugar. Mas é que eu vou tornar a repetir. Não é porque eu escolho animal que vai faltar verba ali. Isso não existe. Tá? Isso é um ponto de vista... como é que eu falo? Conto de carochinha, de carochinha. Tá? Para telespectador ver. Existe verba, tá no orçamento. É só direcionar certo. Para educação, para animal e assim por diante. Maria Luísa, uma pergunta que chega pela internet foi enviada pelo ouvinte Pedro Paulo. Ele disse que recentemente a ONG da senhora recebeu uma ambulância para ajudar no trabalho que a senhora desenvolve. E ele pergunta de onde veio essa ambulância, quem trouxe, quem enviou para a senhora e como é que está a utilização. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Em primeiro lugar, todo mundo faz uma pequena confusão. A Cão que Mia, ela não é ONG, ela só é um grupo de voluntários. Isso a gente fala há anos e anos. A Cão que Mia não é nada. Todo o trabalho feito pela Cão que Mia vem do bolso nosso. Se eu resolvo recolher um animal, ele sai do meu bolso. A ração, o tratamento médico, quando o pessoal pede ajuda de remédio, tudo é do nosso bolso. A Cão que Mia não é ONG. Existe sim uma ONG, a Nuance, tá? Nós trabalhamos em conjunto, ela é ONG, a Cão que Mia não. Tá certo? Sim, mas em relação à ambulância? Não existe uma verba, tá certo? Venho, que eu saiba, até onde eu sei, porque eu não estou muito a par disso. Existe uma verba, sim, precisa ver o que vai ser feito com essa verba. Não veio para ambulância, tá certo? Isso eu sei. Mas eu acho que em parceria, aquilo que eu falei, vai ser montado o centro de atendimento veterinário que vai percorrer a região de Franca. Mas tem ou não tem ambulância? Não tem. Não tem. Não tem ambulância, não. Candidata, atualmente a população paulista está sofrendo muito com a falta d'água.
o governo está estudando sobre taxar aqueles consumidores que abusarem do consumo. O que a senhora pensa a respeito disso? É interessante. Sobretaxar, o que é gastar muita água? Depende da necessidade que você tem na sua casa. Tá certo? Eu vejo todo dia na reportagem. Ribeirão Preto, vou dar um exemplo. Ribeirão Preto. Vazamento de água absurdo. Tá certo? O governo vai sobretaxar a prefeitura lá? Ela vai ter que pagar aquele desperdício que a própria município faz? Então é uma coisa que precisa ver como é que vai ser feito isso direitinho, para sobretaxar isso daí. Está faltando água por quê? Porque simplesmente o pessoal está brincando com a natureza e vai faltar muito mais água se não resolver esse problema, e vai faltar energia também. Se o projeto fosse votado hoje e a senhora já estivesse eleita, a senhora votaria sim para a sobretaxa ou não para a sobretaxa? Não. Pergunta de Eu acho que o brasileiro já é sobretaxado demais. Maria Luísa, pergunta de um internauta, Flávio Batista Pedroso. A senhora acha que só castrando os animais é possível resolver o problema dos cães e gatos nas ruas? A gente fala, eu acho que mas não é hoje. Vamos castrar e resolver o problema hoje. Não funciona assim, tá certo? Você tem que castrar um número de animais suficientes para que com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos de prazo, você não tenha mais animal parindo na rua. Ou, não precisa muito, a pessoa, ela não deixa de fumar, ela não deixa de beber a sua cerveja, mas ela não guarda R$5 por mês para castrar a cachorrinha dela que está lá. Maria Luísa, numa cidade do tamanho de Franca, por exemplo, que número seria esse de ideal de castração para resolver o problema em 3, 4 anos? É aquilo que eu falei, eu acho que tem que tirar o atraso, tá certo que a prefeitura não fez. Eu acho que umas 1.500 castrações por mês, em 2 anos, resolveria esse problema. A senhora acha que a prefeitura deixa a desejar nesse trabalho? Deixa. Deixa a desejar, sim. O prefeito é veterinário, ele sabe disso. Ele, mais do que ninguém, ele tem um índice na mão ali, ó. No ano passado, a Câmara aprovou o Código de Defesa dos Animais, inclusive com votos dos 2 vereadores do PTB, partido que a senhora integrava até o ano passado. Esse código está sendo cumprido, Maria Luísa? Não. Não está sendo cumprido. Não tem quem fiscaliza, não tem quem olhe, então ele não está sendo cumprido. Mas uma pergunta que chega pela internet, ela foi enviada pelo Cláudio Donizete. Ele pergunta o seguinte: candidata, qual é a proposta da senhora para nós, seres humanos? Eu acho que a melhor proposta que eu podia dar para um ser humano é a educação. Tá? E isso eu estou me propondo. Eu vou correr atrás para mudar. Não existe outra coisa. O ser humano, ele é o que é através da educação. Se ele não tem, ele é um ser humano, que eu falo, mutilado. Mutilado na sua cultura, no seu bem-estar. Ele não consegue nem saber para ele mesmo o que é certo e o que é errado. Candidata, ainda em relação à segurança, recentemente a Polícia Militar do Estado de São Paulo decidiu centralizar as ligações do Serviço de Urgência 190 em Ribeirão Preto. Isso gera muitas queixas. O que a senhora pensa a respeito disso? A senhora concorda com essa medida? Não, eu não concordo com essa medida. Se eu for eleita, eu vou lutar fervorosamente para trazer isso de volta para trás. Porque junto com essa daí, o Corpo de Bombeiro também está indo, né? Estão querendo levar o 193 para Ribeirão. Maria Luísa, o internauta Cláudio pergunta qual a proposta da senhora para melhorar os salários dos professores e qual seria um valor justo de salário. Olha, eu não posso falar em valor justo de salário. Tá certo? Proposta tem que ser feita, tem que ter no orçamento e tem que lutar por isso. O que eu fico indignada é que às vezes muita gente não sabe. Por exemplo, uma pessoa que tem carga completa no Estado, vou citar o meu exemplo, eu tinha que dar aula para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª, 1º, 2º, 3º colegial. Tá? O problema do professor é o seguinte, ele não vai na sala de aula, ele dá aula, depois acabou aquilo, ele fecha e vai embora para casa. Tá? Isso não existe para o professor. Quando o professor chega em casa, ele tem que abrir tudo aquilo dele e passar horas montando aula para o dia seguinte. E ele tem que montar aula para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª, para o colégio, 1º colegial, 2º colegial. Então é um serviço, gente, é o trem mais ingrato que existe no mundo. Tá? Aí ele tem que estar com aquilo afiado, na ponta da língua e saber o que está fazendo. Tem que seguir o plano. Então ele vai lhe dar aquela aula, e acabou. Hoje eu acabei meu dia. Não, professor, não acaba o dia, não.
professor ele vai para casa, tem mais serviço ainda, tá? Para o dia seguinte ele chegar e poder dar aula de novo. O valor certo disso? Não sei, mas eu sei que aquilo que a gente recebe é muito pouco. E para melhorar, o que a senhora propõe? A senhora falou que não é a favor do sistema de bônus que funciona hoje. Ele está perguntando que tipos de mecanismos a senhora proporia. Só salário, só a correção salarial. Tá? O professor tem que ser bem pago. Esse negócio de bônus, eu recebo um X, eu vejo gente que recebe, por exemplo, trabalha numa escola, tem a mesma carga horária da outra e recebe um bônus muito maior que a outra, sendo que trabalha igual. Isso não é justo. Candidata, mais uma pergunta chegando de internauta, o Carlos Cunha. Ele quer saber o que a senhora pensa a respeito da proibição dos rodeios em Franca. Eu acho uma beleza. Acho que o rodeio tem que ser proibido no Brasil inteiro. Inclusive relamentado, quando há a comprovação de que não existe maus tratos aos animais? Aí vamos ver, né? Vamos ver se não tem mesmo. A própria Unesp desenvolve alguns estudos comprovando que o rodeio regulamentado ele não provoca maus tratos aos animais. Existe um centro de estudos em Barretos para fazer essas comprovações. Quando o rodeio ele é regulamentado e segue rigorosamente uma série de regras. Nestes casos específicos, a senhora concorda com a realização? Ser bem crua. Barretos não tem que propor nada. Ele precisa daquilo ali, tá? Da cidade precisa daquele rodeio. Então, tudo que vem dele, para mim, já é suspeito. Tá certo? Teria que vir de um outro lugar. Na verdade, é em parceria com a Unesp de Jaboticabal. Não me importa, não. Tá? Eu já peguei cachorro, já fui buscar cachorro em Jaboticabal, que serviu de experiência. Eu trouxe 8 para Franca. Serviu de experiência que iam ser sacrificados. Depois de anos servindo de experiência, trancado em um quadradinho de 1 por 1, tá, iam ser sacrificados. A senhora questiona, então, a idoneidade desse trabalho da Unesp em relação aos animais, inclusive aos cachorros? Não estou falando isso. Eu estou falando que teria que vir de um outro lugar. Maria Luísa, mais uma pergunta que chega da internet, só que esse leitor ele não quis se identificar. Ele diz o seguinte, que Franca tem 2 deputados estaduais e que dificilmente conseguirá eleger mais do que 2. Teoricamente, se a senhora for eleita, um deles terá que sair. E esse ouvinte pergunta, o que a senhora fará de diferente em relação aos nossos 2 atuais deputados estaduais? Olha, eu não sei se é diferente, mas eu vou prometer uma coisa, gente. Eu não tenho medo de serviço, não. Eu trabalho feio faz muitos anos e trabalho pesado, tá? E eu vou correr atrás daquilo que me interessa, que sempre me interessou, então eu vou trabalhar muito. É isso que eu posso prometer. A senhora disse que não vai ter medo de serviço, não. É uma crítica aos deputados? A senhora acredita que eles têm medo? Não sei. Eu sei que eu trabalho muito. E quando eu quero uma coisa, eu vou atrás mesmo. Eu cutuco e o trem tem que sair do jeito que eu quero. Senão eu não sossego. Bom, candidata, a partir de agora a senhora tem 2 minutos para as considerações finais da senhora. Olha, eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui. E quero, por favor, pedir aos eleitores, olhem com atenção, me dê uma chance. Que nem eu falei, eu trabalho muito, sempre trabalhei, tá certo? Não vou desapontar quem puder dar o seu voto. Eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar os animais, eu quero montar o Hospital Público Veterinário no estado de São Paulo inteirinho, tá? Não quero deixar ser humano para trás, não é isso não, tá? Só que é uma bandeira, é aquilo que eu falei, eu preciso do apoio de vocês que gostam dos animais, que amam os animais. Nós precisamos salvar esses bichos do maltrato, tá certo? Desse abandono tão absurdo, tá? Para todo lado do estado de São Paulo. Então eu peço assim, olhe com carinho e dê um voto, tá certo? De confiança, que eu não vou decepcionar ninguém. Isso eu garanto mesmo. Obrigado, candidata. Chegamos ao fim da sabatina com Maria Luísa, do PEN. Ela que é candidata a deputada estadual. A cobertura completa dessa entrevista nas páginas do Jornal Comércio da Franca, na edição deste sábado, e também uma ampla cobertura no domingo com toda a sabatina aqui, hoje e também dos últimos dias. Na terça-feira a gente volta com sabatina também com o candidato a deputado estadual, Capitão Severo. Para você um ótimo final de semana e até lá.